Senhor meu Deus, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, antes de qualquer lágrima, nós queremos te agradecer por este dia. Obrigado pelo fôlego que ainda temos, mesmo quando a alma está cansada. Obrigado porque mesmo quando o coração não consegue mais explicar, o Senhor continua sustentando. Obrigado porque mesmo quando tudo parece desmoronar, o Senhor ainda está no controle. Pai, eu não sei como essa pessoa chegou até aqui. Eu não sei se ela veio chorando, cansada, ferida, sem respostas, sem forças, ou apenas buscando um momento de paz. Mas eu sei de uma coisa, não foi por acaso. Nada é por acaso quando o Senhor está envolvido. Se essa pessoa está ouvindo essa oração agora, é porque o céu marcou esse encontro. Talvez hoje você esteja diante de um problema que parece maior do que você. Talvez esteja olhando para uma situação que não vê saída. Talvez esteja em uma fornalha emocional, espiritual, financeira, familiar, e o seu coração esteja dizendo: eu não sei mais o que fazer. Mas hoje, Deus quer te lembrar de uma verdade que atravessa gerações, guerras, desertos e fornalhas. Está escrito em Daniel 3, 17 e 18. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Essas palavras não nasceram no conforto, elas não nasceram em um templo silencioso. Elas nasceram diante da morte, diante do fogo, diante da ameaça, diante do impossível. E mesmo assim aqueles homens disseram: o nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim continuaremos confiando. Isso não é fé comum, isso é fé que permanece quando não há garantias. Isso é fé que se mantém quando tudo diz para desistir. Isso é fé que não depende do resultado, depende de quem Deus é. E talvez hoje o Senhor esteja te perguntando: você ainda confia em mim? Mesmo se eu não fizer do jeito que você espera? Você ainda crê, mesmo se o milagre não vier na forma que você imaginou? Você ainda permanece, mesmo se a porta ainda não se abrir? Pai, agora nós clamamos. Nós não queremos apenas ouvir uma mensagem, nós queremos viver um encontro. Nós não queremos apenas mais um vídeo, nós queremos uma experiência com a tua presença. Entra agora na casa dessa pessoa. Entra no quarto, entra no hospital, entra no ônibus, entra no trabalho, entra no coração dela. Toca onde ninguém mais toca, cura onde ninguém mais alcança, restaura o que já foi considerado perdido. Talvez você esteja hoje como alguém que ama muito a Deus, mas está cansado de esperar, cansado de orar e não ver resposta, cansado de ser forte, cansado de acreditar, cansado de lutar, cansado de tentar explicar para os outros que está tudo bem, quando por dentro está tudo quebrado. Talvez você esteja como alguém que foi fiel, mas mesmo assim está passando pelo fogo. E você pergunta: Deus, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? E Deus responde hoje não com uma explicação, mas com uma presença. Porque Deus não prometeu ausência de fornalhas, Ele prometeu presença dentro delas. E hoje a promessa que o céu libera sobre você é esta: o mesmo Deus que entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego ainda entra nas fornalhas da sua vida. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões ainda fecha bocas que se levantam contra você. O mesmo Deus que abriu o mar ainda abre caminhos onde ninguém mais vê saída. Se você permanecer até o final dessa oração, eu creio, não por emoção, mas por fé, que algo vai se mover dentro de você. Algo vai ser curado. Algo vai ser restaurado. Algo vai ser fortalecido. Algo vai ser destravado. Algo vai ser quebrado. Algo vai nascer. Porque quando Deus fala, até o impossível treme. Agora, antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que vão fortalecer sua fé,
sua alma e sua caminhada com Deus. Deixe também seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por você. E escreva aí nos comentários: eu confio em Deus mesmo na fornalha. Agora, antes de começarmos, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, Deus que não muda, Deus que não falha, Deus que não mente, Deus que não abandona. Nós entramos agora na Tua presença não por mérito, não por justiça própria, não por perfeição, mas pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo Teu amor que nos alcança mesmo quando estamos quebrados. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Tu conheces cada lágrima que foi derramada em silêncio. Tu conheces cada noite sem dormir. Tu conheces cada crise de ansiedade, cada batalha na mente, cada dor escondida no coração, cada oração feita sem palavras, cada suspiro que foi um pedido de socorro. Pai, talvez essa pessoa esteja atravessando uma fornalha emocional, onde tudo o que ela sente é medo, solidão, cansaço, desânimo, angústia. Talvez esteja em uma fornalha financeira, sem saber como vai pagar contas, como vai sustentar a casa, como vai sair dessa situação. Talvez esteja em uma fornalha familiar, casamento em crise, filhos distantes, pais enfermos, conflitos, feridas antigas. Talvez esteja em uma fornalha física, enfermidades, diagnósticos difíceis, dores constantes, tratamentos cansativos. Talvez esteja em uma fornalha espiritual, seca, confusão, sensação de abandono, silêncio de Deus. Mas hoje nós declaramos em nome de Jesus, o nosso Deus pode nos livrar. E mesmo que o livramento não venha como esperamos, nós declaramos: não deixaremos de confiar, não deixaremos de adorar, não deixaremos de permanecer. Senhor, entra agora nessa fornalha, entra agora nessa situação, entra agora nessa casa, entra agora nesse hospital, entra agora nesse quarto, entra agora nesse coração. Apaga o fogo do medo, apaga o fogo da ansiedade, apaga o fogo da depressão, apaga o fogo do desespero, apaga o fogo da incredulidade, apaga o fogo da culpa, apaga o fogo da vergonha, apaga o fogo da dor. Como diz o Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós declaramos livramento, livramento da opressão espiritual, livramento do medo, livramento da tristeza profunda, livramento do peso da culpa, livramento da condenação, livramento da desesperança, livramento da morte emocional. Senhor, toca agora nos lares, toca nos casamentos. Onde há frieza, traz fogo do Teu Espírito. Onde há brigas, traz reconciliação. Onde há silêncio, traz diálogo. Onde há distância, traz aproximação. Onde há feridas, traz cura. Onde há risco de separação, traz restauração. Onde há ódio, traz perdão. Onde há cansaço, traz renovo. Toca nos filhos, toca nos jovens, toca nos idosos, toca nos bebês, toca nas crianças hospitalizadas agora. Visita UTIs, quartos de hospital, salas de cirurgia. Senhor, nós declaramos cura sobre corpos enfermos, cura sobre diagnósticos difíceis, cura sobre dores inexplicáveis, cura sobre doenças crônicas, cura sobre enfermidades emocionais, cura sobre traumas antigos, cura sobre memórias dolorosas. Pai, nós oramos também por portas fechadas, portas de emprego, portas de provisão, portas de oportunidades, portas de sonhos. Onde homens fecharam, nós declaramos que o Senhor abre. Onde ninguém viu saída, nós declaramos que o Senhor cria caminhos no deserto e rios no ermo. Nós oramos por libertação. Libertação de vícios em bebida, cigarro, drogas, pornografia, compulsões, mentiras, relacionamentos tóxicos. Quebra cadeias agora. Desfaz amarras agora. Remove fortalezas agora. Liberta mentes agora. Liberta corações agora. Liberta corpos agora.
Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por quem está em leito de hospital agora. Que o Teu Espírito visite cada quarto, que a Tua presença invada cada enfermaria, que a Tua paz cubra cada coração, que a Tua mão toque cada corpo, que a Tua voz acalme cada mente, que a Tua graça sustente cada família. Nós oramos por quem vai passar por cirurgia. Que Tu sejas o médico dos médicos, que Tua mão conduza cada procedimento, que Tua paz acalme cada coração, que o resultado seja vida, restauração, testemunho e milagre. Nós oramos pelos idosos, que sintam que ainda são vistos, amados, importantes, preciosos, que não se sintam esquecidos, que não se sintam sozinhos, que saibam que o Senhor ainda escreve histórias bonitas com suas vidas. Nós oramos pelos bebês e crianças internadas. Senhor, envolve esses pequenos com Teu amor, sustenta esses pais, fortalece essas mães, derrama esperança onde há medo, derrama paz onde há dor, derrama fé onde há incerteza. Nós oramos por restauração de casamentos. Onde o amor esfriou, aquece novamente. Onde houve traição, traz arrependimento e cura. Onde houve palavras duras, traz perdão. Onde houve distância, traz reconexão. Onde houve desistência, traz perseverança. Onde houve dor, traz restauração. Nós oramos por cura interior, cura feridas da infância, cura traumas do passado, cura memórias dolorosas, cura rejeições, cura abusos, cura perdas, cura abandonos, cura frustrações, cura decepções, cura o que ninguém vê, mas que sangra por dentro. Senhor, nós declaramos hoje, não estamos sozinhos na fornalha. O fogo não nos destruirá, a prova não nos consumirá, a luta não nos matará, a dor não nos definirá, a crise não nos encerrará. A fornalha não será o fim, será o testemunho. Como diz Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pai, nós recebemos essa promessa agora, nós cremos nessa palavra agora, nós nos apoiamos nessa verdade agora, nós descansamos nessa fidelidade agora. E se essa pessoa chegou aqui fraca, cansada, ferida, desanimada, sem forças, que ela saía daqui fortalecida, renovada, cheia de fé, cheia de esperança, cheia de vida, cheia de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Nós queremos orar pela sua região. Existem momentos na vida em que a fé não é provada pela vitória, mas pela permanência. Não é provada quando o milagre acontece, mas quando o milagre ainda não veio. Não é provada quando tudo dá certo, mas quando tudo parece dar errado. É nesses momentos que descobrimos se confiamos em Deus pelo que Ele faz, ou por quem Ele é. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não estavam diante de uma escolha confortável. Eles estavam diante de uma sentença. Não era apenas uma ameaça simbólica, era uma fornalha real, ardente, mortal. Era o fogo que consumia corpos. Era o decreto que não dava margem para negociação. Era a pressão de um sistema inteiro exigindo que eles se curvassem. Era o preço da fidelidade, sendo a própria vida. E ainda assim, eles disseram algo que atravessa séculos e chega até você hoje. O nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não nos curvaremos. Eles não disseram, Deus vai nos livrar. Eles disseram, Deus pode nos livrar. E mesmo se Ele não livrar, ainda assim confiamos. Isso é um nível de fé que não depende do resultado. Isso é um nível de fé que não se apoia na promessa do livramento, mas na certeza do caráter de Deus. Isso é um nível de fé que não diz, eu confio se der certo, mas diz, eu confio mesmo se não der. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você tem orado, você tem esperado, você tem crido, você tem lutado, você tem permanecido, mas o fogo ainda está aceso.
A porta ainda não abriu, o diagnóstico ainda não mudou, a resposta ainda não chegou. O problema ainda está aí. A dor ainda está viva. O medo ainda tenta dominar. O silêncio de Deus ainda incomoda. E então surge aquela pergunta que quase ninguém confessa em voz alta, mas muitos carregam no coração. Deus, e se o Senhor não fizer? Deus, e se o milagre não vier? Deus, e se nada mudar? Deus, e se eu continuar assim? Mas talvez a pergunta não seja, e se Deus não fizer? Talvez a pergunta seja, se Deus não fizer do jeito que eu espero, eu ainda vou confiar? Porque existe uma fé que adora quando recebe. Mas existe uma fé mais profunda que adora mesmo quando perde. Existe uma fé que louva quando entende. Mas existe uma fé mais madura que louva mesmo quando não compreende. Existe uma fé que se sustenta quando vê milagres. Mas existe uma fé mais poderosa que se sustenta quando só vê silêncio. E é nesse lugar que Deus trabalha mais profundamente. Não apenas para mudar circunstâncias, mas para transformar corações. Não apenas para resolver problemas, mas para curar identidades. Não apenas para abrir portas, mas para fortalecer raízes. Talvez hoje você esteja se sentindo dentro de uma fornalha emocional. Talvez seu casamento esteja no limite. Talvez sua saúde esteja frágil. Talvez suas finanças estejam desmoronando. Talvez sua fé esteja cansada. Talvez sua mente esteja sobrecarregada. Talvez sua alma esteja sangrando. Talvez sua esperança esteja quase apagando. Mas hoje Deus quer te dizer algo. Você não entrou nessa fornalha sozinho. Mesmo que você não o veja, Ele está aí. Mesmo que você não o sinta, Ele não saiu. Mesmo que você não entenda, Ele continua presente. Mesmo que você esteja fraco, Ele continua forte. Mesmo que tudo pareça perdido, Ele ainda é Deus. O texto bíblico diz que quando os homens olharam dentro da fornalha, não viram 3, viram 4. E o quarto tinha a aparência semelhante ao Filho de Deus. Isso não significa apenas que Deus livra do fogo. Significa que Deus entra no fogo com você. Ele não prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença nelas. Ele não prometeu que não haveria fornalhas. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos dentro delas. E aqui está uma verdade que talvez doa ouvir, mas liberta quando compreendida. Às vezes, Deus não te tira da fornalha, porque o que Ele quer fazer em você dentro dela é maior do que o que você imagina fora dela. Porque o fogo não destruiu aqueles homens, purificou. O fogo não os matou, revelou. O fogo não os consumiu, promoveu. O fogo não foi o fim, foi o começo do testemunho. Talvez hoje você esteja orando para Deus te tirar da dor, mas talvez Deus esteja mais interessado em te fortalecer dentro dela. Talvez você esteja pedindo para Deus remover o problema, mas talvez Deus esteja usando o problema para remover coisas dentro de você. Medo, orgulho, dependência, insegurança, autossuficiência, ansiedade, culpa, feridas antigas. Existe um trecho de uma antiga oração cristã que diz: Senhor, não me poupes da prova, se nela aprender a te amar mais. Não me poupes da dor, se nela aprender a confiar mais. Não me poupes do fogo, se nele aprender a depender mais de ti. Isso não significa que Deus ama o sofrimento, significa que Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele transforma dor em maturidade. Ele transforma perdas em testemunhos. Ele transforma fornalhas em altares. Mas aqui vem uma virada emocional importante. Talvez o que mais esteja doendo não seja a dor. Talvez seja o silêncio. Talvez seja a sensação de abandono. Talvez seja a impressão de que Deus não está respondendo. Talvez seja o medo de que Ele não esteja ouvindo. Talvez seja a dúvida de que Ele ainda se importa.
E então você começa a se perguntar: será que Deus ainda me vê? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus ainda está comigo? Será que Deus ainda vai agir? E hoje Deus responde não com palavras audíveis, mas com presença invisível. Não com explicações, mas com sustento. Não com promessas vazias, mas com fidelidade viva. Como diz o Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não diz socorro distante, não diz socorro eventual, não diz socorro condicionado, diz socorro bem presente, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não acredita totalmente. Deus continua presente. E talvez hoje você precise ouvir isso mais do que qualquer promessa de vitória. Você não está sozinho. Não está sozinho na dor. Não está sozinho no medo, não está sozinho na luta, não está sozinho na crise, não está sozinho na fornalha. Talvez você esteja cansado de ser forte, talvez esteja cansado de segurar tudo, talvez esteja cansado de fingir que está bem, talvez esteja cansado de lutar sozinho, talvez esteja cansado de esperar, mas hoje Deus te chama para descansar, não desistir. Descansar, não abandonar, confiar, não parar, permanecer. Porque às vezes o maior milagre não é sair da fornalha, é não se curvar dentro dela. Talvez hoje Deus esteja te perguntando: você confia em mim mesmo se eu não fizer do seu jeito? Você continua comigo mesmo se a resposta demorar? Você permanece mesmo se o resultado for diferente do esperado? Você me adora mesmo se eu não te explicar? E aqui está o choque de realidade. Se sua fé só funciona quando tudo vai bem, ela não é fé, é conveniência. Se sua confiança só existe quando Deus faz exatamente o que você quer, ela não é entrega, é negociação. Se seu amor por Deus só permanece quando Ele resolve seus problemas, ele não é devoção, é interesse. Mas existe um nível mais profundo de relacionamento com Deus. É o nível em que você diz: mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que doa, eu permaneço. Mesmo que demore, eu espero. Mesmo que não entenda, eu creio. Mesmo que não aconteça, eu não me curvo. E é nesse nível que Deus se revela de formas que você nunca experimentaria fora da fornalha. Talvez hoje você esteja pedindo para Deus mudar a situação, mas talvez Deus esteja usando a situação para mudar você. Talvez hoje você esteja pedindo para Deus remover a dor, mas talvez Deus esteja usando a dor para te ensinar dependência. Talvez hoje você esteja pedindo para Deus abrir a porta, mas talvez Deus esteja usando a porta fechada para te ensinar perseverança. E isso não significa que Deus não vai agir. Significa que Deus age em camadas. Primeiro Ele trata dentro, depois Ele transforma fora. E enquanto isso, Ele te sustenta. Existe uma frase atribuída a Charles Spurgeon que diz: a fé não é apenas confiar em Deus quando o sol brilha, mas também confiar quando a tempestade escurece o céu. E talvez hoje o céu esteja escuro para você. Talvez as nuvens estejam pesadas. Talvez os ventos estejam fortes. Talvez as ondas estejam altas. Talvez o caminho esteja confuso. Mas Deus ainda está no barco. E aqui está algo que você precisa ouvir. Mesmo que o fogo esteja aceso, ele não tem permissão para te destruir. Mesmo que a prova esteja intensa, ela não tem autoridade para te matar. Mesmo que a luta esteja longa, ela não tem poder para te separar de Deus. Mesmo que a dor esteja grande, ela não é maior do que o amor dele por você. Como diz Romanos 8, 38, 39, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nada pode te separar, nem o fogo, nem a dor, nem a perda, nem a crise, nem a espera, nem o silêncio, nem a fornalha. Talvez hoje você esteja vivendo um milagre invisível, porque às vezes o maior milagre não é o que muda fora, é o que Deus está construindo dentro. Talvez você ainda não saiu da fornalha, mas talvez a fornalha já não tenha mais poder sobre você. Talvez você ainda esteja no meio da luta, mas talvez a luta já não te defina mais. Talvez você ainda esteja esperando a resposta, mas talvez Deus já esteja te fortalecendo para o que vem depois dela. E aqui está uma verdade libertadora. Mesmo que Deus não te livre da fornalha, Ele nunca deixará a fornalha te afastar dele. E isso muda tudo, porque agora sua fé não depende do resultado. Sua fé depende da presença. Sua fé não depende do milagre. Sua fé depende do caráter de Deus. Sua fé não depende do que Ele faz. Sua fé depende de quem Ele é. E Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é presente, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é suficiente. Talvez hoje você esteja cansado de lutar, mas Deus não está cansado de te sustentar. Talvez você esteja cansado de esperar, mas Deus não está atrasado. Talvez você esteja cansado de acreditar, mas Deus não desistiu de você. Talvez você esteja cansado de orar, mas Deus ainda está ouvindo. E antes de entrarmos no próximo texto, eu quero te deixar com essa pergunta que vai ecoar no seu coração. Se Deus não fizer do jeito que você espera, você ainda vai confiar? Porque essa resposta muda tudo. Agora, vamos mais fundo. Porque além de permanecer na fornalha, Deus também transforma aquilo que parecia destinado a te destruir em testemunho, cura e propósito. Existe algo profundamente poderoso quando percebemos que Deus não apenas nos sustenta na fornalha, Ele transforma a fornalha em testemunho. Aquilo que parecia ser o fim se torna o começo. Aquilo que parecia derrota se transforma em vitória. Aquilo que parecia destruição se revela como construção. Aquilo que parecia abandono se revela como presença. A Bíblia diz que aqueles homens não apenas saíram vivos, eles saíram ilesos. Nem o cheiro de fumaça ficou neles. As cordas que os amarravam foram queimadas, mas eles não. O fogo que deveria destruí-los apenas os libertou. Isso não é coincidência, é revelação, porque Deus não usa o fogo para matar o que Ele criou. Ele usa o fogo para queimar o que não deveria estar ali. Ele queima o medo, mas preserva a fé. Ele queima a insegurança, mas preserva a identidade. Ele queima a dependência humana, mas preserva a confiança divina. Ele queima a ilusão de controle, mas preserva a esperança. Talvez hoje você esteja em uma fornalha que Deus está usando não para te destruir, mas para te libertar de algo que estava te prendendo. Talvez você esteja em uma crise que Deus está usando não para te humilhar, mas para te amadurecer. Talvez você esteja em uma dor que Deus está usando não para te afastar, mas para te aproximar dele. Porque existe uma liberdade que só nasce no fogo. Existe uma fé que só amadurece na dor. Existe uma intimidade que só se constrói na dependência. Existe uma esperança que só se fortalece na espera. Existe uma confiança que só cresce quando não há garantias. Talvez você esteja vivendo uma perda. Talvez esteja enfrentando uma doença. Talvez esteja atravessando um luto. Talvez esteja em uma crise no casamento. Talvez esteja desempregado. Talvez esteja lutando contra vícios. Talvez esteja carregando um peso emocional que ninguém mais vê. Mas hoje, Deus quer te dizer algo que muda tudo. Essa fornalha não veio para te matar, veio para te libertar. Talvez você ainda não consiga ver, talvez ainda não consiga entender, talvez ainda não consiga aceitar. Mas um dia você vai olhar para trás e dizer: se não fosse aquela dor, eu não teria me tornado quem me tornei. Se não fosse aquela crise, eu não teria conhecido Deus desse jeito.
Se não fosse aquela fornalha, eu não teria experimentado esse nível de fé. Existe um salmo que diz algo que precisa ser gravado no seu coração hoje. Salmo 66, 10, 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair na armadilha. Puseste cargas pesadas sobre as nossas costas. Deixaste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos trouxeste a um lugar de fartura. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas não ficamos lá. Talvez você esteja passando pelo fogo agora. Talvez esteja passando pelas águas agora, mas Deus já está preparando o lugar de fartura depois disso. Só que aqui está outra virada emocional importante. Nem toda libertação é imediata, nem toda cura é instantânea, nem toda resposta é rápida. Nem todo milagre acontece do jeito que esperamos. Às vezes Deus não remove o problema, Ele remove a pressa. Às vezes Deus não muda a situação, Ele muda o coração. Às vezes Deus não entrega o que pedimos, Ele entrega algo melhor. Às vezes Deus não age como queremos, Ele age como precisamos. E isso exige confiança, exige entrega, exige humildade, exige paciência, exige perseverança. Talvez hoje você esteja orando há meses, talvez esteja esperando há anos, talvez esteja clamando por algo que ainda não veio, talvez esteja lutando com algo que ainda não mudou. E você pergunta: Deus, até quando? Deus, por quê? Deus, onde está o Senhor? Deus, o Senhor ainda se importa? E Deus responde hoje com uma verdade simples, mas profunda: eu estou com você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não percebe. Existe uma oração antiga atribuída a Santo Agostinho que diz: Senhor, concede-me conhecer-te, para que eu te ame. Concede-me amar-te, para que eu nunca te perca. Porque o maior milagre não é ter problemas resolvidos, é não perder Deus no meio deles. O maior milagre não é sair da fornalha, é sair com fé mais profunda. O maior milagre não é ter respostas, é não perder a confiança. O maior milagre não é ter explicações, é ter presença. Talvez hoje você esteja lutando contra vícios. Talvez esteja preso em ciclos que prometem prazer, mas entregam culpa. Talvez esteja cansado de tentar mudar e falhar. Talvez esteja envergonhado de cair de novo. Talvez esteja escondendo uma luta que ninguém mais vê. Mas Deus não te vê com desprezo. Ele te vê com compaixão. Deus não te vê como fracasso. Ele te vê como filho. Deus não te vê como perdido. Ele te vê como alguém em processo. E hoje, Deus quer te libertar não apenas do vício, mas da vergonha. Porque a vergonha te prende mais do que o pecado. A culpa te paralisa mais do que a queda. O medo te distancia mais do que o erro. E Deus diz: filho, filha, venha como você está, eu não te rejeito, eu te recebo, eu não te condeno, eu te restaurei na cruz. Talvez hoje você esteja enfrentando um diagnóstico difícil, talvez esteja lidando com dores constantes, talvez esteja esperando um resultado médico, talvez esteja em um leito de hospital agora, talvez esteja acompanhando alguém que ama em uma luta contra a doença, mas hoje Deus quer te lembrar, Ele continua sendo o Deus que cura. Talvez não sempre do jeito que esperamos, talvez não sempre no tempo que queremos, mas sempre no nível que precisamos. Como diz Jeremias 30:17, mas eu te restaurarei e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Talvez hoje você esteja enfrentando uma crise no casamento. Talvez o amor esfriou, talvez a comunicação morreu, talvez a confiança foi quebrada, talvez as palavras feriram, talvez a distância aumentou, talvez a vontade de desistir esteja maior que a de continuar. Mas hoje, Deus quer te dizer: Ele ainda restaura o que parece irreparável. Ele ainda reconstrói o que parece quebrado. Ele ainda ressuscita o que parece morto.
Ele ainda reacende o que parece apagado. Porque Deus não trabalha com finais. Ele trabalha com recomeços. Talvez hoje você esteja desempregado. Talvez esteja sem renda. Talvez esteja preocupado com contas. Talvez esteja sem perspectivas. Talvez esteja cansado de portas fechadas. Mas hoje Deus quer te lembrar. Nenhuma porta fechada por homens pode impedir a porta que Ele decidiu abrir. E quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Talvez hoje você esteja orando por seus filhos. Talvez estejam distantes de Deus. Talvez estejam fazendo escolhas erradas. Talvez estejam em perigo. Talvez estejam perdidos. Talvez estejam sofrendo. Mas hoje Deus quer te dizer, Ele ama seus filhos mais do que você ama. Ele não perdeu o controle, Ele não abandonou, Ele não desistiu, Ele ainda trabalha nos bastidores. Talvez hoje você esteja orando por pais idosos, talvez esteja vendo o tempo passar, talvez esteja lidando com limitações, talvez esteja enfrentando doenças, talvez esteja com medo de perdê-los. Mas hoje Deus quer te dizer, Ele continua sendo refúgio, força e consolo. Talvez hoje você esteja esperando um milagre grande, mas Deus esteja trabalhando em pequenos milagres diários, força para levantar da cama, paz para dormir, coragem para continuar, esperança para não desistir, fé para perseverar, graça para suportar, presença para sustentar. E aqui está outra quebra de expectativa. Talvez o milagre que você tanto pede não seja sair da fornalha. Talvez seja descobrir que você não está sozinho dentro dela. Porque quando você percebe que Deus está com você, o fogo perde o poder de te destruir. E isso muda tudo. Talvez você ainda esteja no meio da luta, mas você já não é o mesmo de antes. Talvez você ainda esteja esperando a resposta, mas você já está mais forte. Talvez você ainda esteja enfrentando o problema, mas você já não está mais desesperado. Talvez você ainda esteja na fornalha, mas você já não se curvou. E isso é vitória, porque às vezes Deus não muda a circunstância, Ele muda quem você é dentro dela, e quando você muda, tudo muda. Existe uma frase atribuída a Corrie ten Boom que diz: não existe buraco tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. E talvez hoje você esteja em um buraco profundo, talvez esteja em uma dor profunda, talvez esteja em um medo profundo, talvez esteja em uma solidão profunda, talvez esteja em uma crise profunda, mas o amor de Deus é mais profundo. E aqui está uma promessa que você precisa guardar no coração hoje. Essa fornalha não será o fim da sua história. Ela será o capítulo que você vai contar como testemunho. Ela será o lugar onde sua fé amadureceu. Ela será o ponto onde sua esperança se fortaleceu. Ela será o momento em que você descobriu que Deus não abandona. Talvez hoje você não consiga ver. Talvez hoje você não consiga sentir. Talvez hoje você não consiga acreditar totalmente. Mas Deus já está trabalhando. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe, porque Deus não falha, Ele não atrasa, Ele não se engana, Ele não abandona, Ele não desiste, Ele permanece. E se hoje você ainda está na fornalha, isso significa apenas uma coisa: a sua história ainda não acabou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Se você ouviu essa oração até agora, não foi coincidência. Se algo tocou seu coração, não foi emoção. Foi o Espírito Santo te chamando. Talvez você esteja chorando agora. Talvez esteja respirando fundo, tentando segurar as lágrimas. Talvez esteja sentindo algo que não consegue explicar. Talvez esteja sentindo paz depois de muito tempo. Talvez esteja sentindo esperança depois de muito tempo. Talvez esteja sentindo força depois de muito tempo.
Talvez esteja sentindo vida depois de muito tempo. Isso é Deus. Deus te lembrando que você não está sozinho. Deus te lembrando que você não foi esquecido. Deus te lembrando que sua dor não passou despercebida. Deus te lembrando que sua oração não foi ignorada. Deus te lembrando que sua história não acabou. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Agora eu quero te pedir algo muito importante. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que vão transformar sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Agora, antes de finalizar, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus fiel, Deus presente, Deus que sustenta, Deus que não abandona, Deus que entra na fornalha com seus filhos, nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos por cada coração tocado. Te agradecemos por cada lágrima derramada diante de ti. Te agradecemos por cada alma que encontrou esperança. Te agradecemos por cada pessoa que sentiu tua presença. Senhor, eu coloco agora diante de ti cada pedido que foi escrito nos comentários, cada nome, cada situação, cada dor, cada luta, cada crise, cada necessidade, cada enfermidade, cada batalha, cada sonho, cada medo, cada lágrima, cada oração silenciosa, cada clamor escondido, cada gemido que ninguém ouviu, mas que o Senhor ouviu. Pai, entra agora em cada fornalha. Entra nos lares quebrados, entra nos casamentos feridos, entra nos corações cansados, entra nas mentes sobrecarregadas, entra nos corpos enfermos, entra nos quartos de hospital, entra nos leitos de dor, entra nos ambientes de solidão, entra nos lugares onde há choro escondido. Nós declaramos cura agora, em nome de Jesus. Cura física, cura emocional, cura espiritual, cura mental, cura interior, cura das feridas visíveis, cura das feridas invisíveis. Nós declaramos libertação agora, em nome de Jesus. Libertação de vícios, libertação de medos, libertação de culpas, libertação de traumas, libertação de pensamentos destrutivos, libertação de opressões espirituais, libertação de cadeias invisíveis. Nós declaramos restauração agora, em nome de Jesus. Restauração de casamentos, restauração de famílias, restauração de relacionamentos, restauração de sonhos, restauração de esperanças, restauração de identidades, restauração de fé. Nós declaramos provisão agora, em nome de Jesus. Portas abertas, empregos surgindo, oportunidades chegando, recursos sendo liberados, sustento sendo garantido, milagres financeiros acontecendo, testemunhos sendo gerados. Nós declaramos paz agora, em nome de Jesus. Paz na mente, paz no coração, paz no lar, paz no corpo, paz na alma. Paz que excede todo o entendimento, paz que guarda pensamentos e emoções. Nós declaramos que nenhuma fornalha será o fim, nenhuma dor será em vão. Nenhuma lágrima será desperdiçada, nenhuma espera será inútil, nenhuma luta será sem propósito, nenhuma crise será sem testemunho, porque o nosso Deus pode nos livrar. E mesmo que não seja do jeito que esperamos, nós continuaremos confiando, nós continuaremos adorando, nós continuaremos permanecendo, nós continuaremos crendo, nós continuaremos esperando. Pai, cobre cada pessoa agora com teu amor, envolve cada vida agora com tua paz, sustenta cada coração agora com tua presença, fortalece cada alma agora com teu espírito, renova cada esperança agora com tua palavra. Que essa pessoa não saia dessa oração como entrou, que saia mais forte, mais confiante, mais esperançosa, mais cheia de fé, mais consciente de que não está sozinha, mais certa de que o Senhor está com ela na fornalha,
Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti, adoramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.